Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais um episódio do Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. E hoje, eu, Keitiane, falando aqui de Manaus, Amazonas, vou ter como companheira nesse episódio Daniele Brito, falando diretamente de Ceabra, Bahia. E hoje nós temos um convidado mega especial. Não sei se vocês lembram, mas na nossa live de 2 anos de Leitura com Afeto, nós falamos de uma proposta que seria trazer convidados e convidadas que também amam a leitura literária, a literatura, tem projetos voltados para o impacto dessa literatura na vida das pessoas. Então, hoje, para estrear esse novo formato, essa proposta que a gente trouxe para o Leitura com Afeto, nós teremos o Ricardo Souza, e ele tem um projeto intitulado Momento de Literapia. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo. Desde já agradeço, fiquei muito feliz quando você aceitou, de prontidão, o nosso convite. Tenho certeza que você vai agregar muito com leitura, com os nossos ouvintes. Então, se apresente, fique muito à vontade. Obrigado, Kate, Dani, obrigado aí pelo convite. Eu me senti muito feliz e muito lisonjeado. Recebi com muito carinho esse convite, viu? E surpresa. Então, eu sou o Ricardo Souza, estou falando aqui de Petrolina, Pernambuco. Sou pernambucano, mas sou recifense. Moro aqui em Petrolina. Para além disso, eu sou professor da área de letras. A minha formação é na área de língua espanhola e literatura, mais especificamente. Sou formado pela UFAM, você já sabe disso, Kate, nessa terra que eu amo, que é a sua terra. Saí daí, mas fica todo um carinho eterno por essa terra que me deu tudo, assim, sabe? O que eu sou hoje, em termos de profissão, eu devo a Manaus, eu devo ao norte, tanto o Amazonas como o Roraima são 2 lugares pelos quais eu tenho um carinho gigante, assim, que fazem muito parte da minha vida, da minha história. Então, eu desenvolvo esse projeto. Ele começou a ser desenhado mais ou menos em 2020, mas até então era só uma ideia num papel, e de fato ele se fortaleceu, ele se oficializou como projeto de extensão em 2021, agosto de 2021. Né? Até então ele acontecia com pouca frequência, era mais uma espécie de experimentação. E aí ele vem acontecendo uma vez ao mês. Eu faço encontros que se adaptaram para o mundo virtual, né? Porque teve a questão da pandemia e me impossibilitou de realizá-lo. Ele foi pensado a priori para ser realizado de forma presencial, mas por conta da pandemia eu tive que ajustá-lo ao mundo virtual, que para mim foi uma surpresa muito, muito bacana, que começou e com a adesão de muitos participantes. E até mesmo por ser virtual, isso permitiu que pessoas se conectassem de diferentes partes do Brasil. Né? Eu tenho a alegria de poder contar com pessoas queridas e amigas que divulgam de outros estados, até mesmo por ter morado já em diferentes lugares. Isso tem ajudado a fortalecer esse projeto. E acabo encontrando aí pessoas que me seguem aí nesse projeto e que participam e têm participado com uma frequência bem bacana. Esse projeto, como você adiantou, ele se chama Momentos, tem só um Szinho, Momentos de Literapia. Então ele é realizado por mim, eu que sou o coordenador, né? E como se trata de um projeto oficializado, um projeto de extensão, onde eu realizo na instituição, em parceria com a instituição onde eu atuo. Eu sou professor do IF Sertão Pernambucano, do Campo Santa Maria da Boa Vista, é uma cidadezinha que fica a 100 quilômetros de onde eu resido, que é Petrolina. E eu faço em parceria com a psicóloga e alunas colaboradoras. Né? Ele tem como público-alvo nossos próprios alunos, mas também a comunidade em geral. Não se volta só para o público de alunos internos. Né? Quando eu consigo realizá-lo, não com a mesma frequência mensal, mas quando eu consigo realizá-lo de forma presencial, aí sim ele se volta especificamente para os alunos da casa, né? Mas ele é sempre aberto, o convite é sempre lançado com antecedência de 1 ou 2 semanas da data, e aí eu lanço esse convite nas redes sociais e através de e-mail institucional,
E aí participam alunos, os colegas, servidores, parentes, familiares, e aí os simpatizantes e os que gostam de palavras e textos, né? A metodologia, basicamente, eu costumo, né? A gente na skate, eu acredito que sabe, nós todos que abraçamos a causa da biblioterapia, a gente costuma colocar coisas muito nossas, assim, coisas que dialogam com a nossa alma, né? Então eu costumo, por exemplo, antes de iniciar contos, eu costumo colocar uma musiquinha ambiente para ir criando, né, uma ambiência, né? E aí falo um pouco da proposta sempre, porque sempre há pessoas novas e já existem aqueles que já frequentam o projeto. E faço uma meditaçãozinha de início. Eu costumo fazer 3, 4 minutinhos de meditação, até mesmo para a gente se desconectar um pouquinho do mundo lá fora, dos afazeres, né? Enfim, são tantas ocupações que a gente tem na vida e essa correria. Então é um momento que eu tento chamar para esse momento de entrega, esse estado de presença, né? E aí eu costumo normalmente fazer leitura de 2 textos. Normalmente eu seleciono 2 textos para cada evento, né? E aí, a partir desses textos, é que surgem essas trocas sobre os efeitos que esses textos provocam nas pessoas, né? E cada um acaba que recebe de um jeito, né? Durante o evento, depois da leitura dos textos, a gente abre para esse momento de fala, o que para mim é primordial, né? Mais do que a leitura, é o momento de fala, porque eu acho que isso é a premissa da biblioterapia, é exercitar essa escuta, é abrir esse espaço. Os textos, eles costumam dialogar sobre datas simbólicas. Então eu criei um calendário juntamente com a psicóloga, como a gente trabalha muito nessa parceria, então nós trabalhamos também em diálogo com essas datas. Então, próximo encontro, que será agora próxima semana, dia 20, às 19h30, horário Brasília, embora eu esteja em Recife, mas horário Brasília, que é o mesmo daqui, ele vai dialogar com o Setembro Amarelo. E assim sucessivamente, Outubro Rosa, o novembro, esse mês que a gente para, infelizmente é um mês, é uma data de um mês, né, para a gente falar sobre a nossa cultura negra e sobre o combate ao racismo e todas essas questões que vêm. E em dezembro eu costumo encerrar com uma mensagem assim para fortalecer as esperanças, alguma coisa nesse sentido. O último foi sobre o Agosto Lilás. E aí é sobre esse também que eu gostaria de falar um pouquinho mais. E aí, já depois de tudo isso, de todo esse momento de fala, eu costumo fazer uma enquete final para que as pessoas deixem aí registrados as reverberações dos textos, né, as provocações, enfim, as impressões que deixaram os textos, o próprio encontro, as conversas. E acabo fazendo uma despedida no final. O encontro costuma durar de 1 até 1h30 no máximo, porque eu entendo que não deve se estender muito, embora já houve momentos em que a conversa e as trocas estavam tão boas que quiseram estender um pouquinho mais, mas eu entendo que passando disso eu já acredito que fica um pouco mais cansativo, né? É isso. Então é disso que se trata o projeto. Tem sido uma alegria fazê-lo e isso, a biblioterapia, eu digo, repito, acho que já falei até para Kate, quando foi minha professora, ela foi um divisor de águas na minha vida. Ela tem me ensinado não só a ler textos, como também a viver, a ressignificar muita coisa. Até então, a gente acha que sabe ler, mas existem outras formas de leitura e que às vezes a gente, por uma coisa tão academicista, né, que a gente, enfim, não deve desconsiderar, mas a gente perde muito desse olhar mais sensível e espontâneo sobre as coisas. Então, eu devo muito à biblioterapia esse novo Ricardo, aí, esse projeto que nasceu e que eu tenho feito com muita alegria, mesmo tendo uma vida tão corrida, mas eu paro com muito prazer, porque eu sei que chega nas pessoas, chega para as pessoas, eu aprendo muito com elas e com as trocas. Que legal, Ricardo. Eu tinha separado aqui várias perguntas, né? Mas aí o Ricardo foi falando, opa, tá me respondendo. Então vamos lá. Não, tá tudo certo. Mas aí, Ricardo, dentro de tudo isso, eu tô com essa curiosidade. Como que a comunidade, principalmente a do campus, né, a escolar, ela recebeu o projeto? E se você teve, assim, alguma situação, né, interessante para relatar para a gente, ou até uma situação que, nossa, você diz, não, depois disso eu vou continuar,
né? Isso que move, é isso que está me dando gás, porque eu estou vendo que está tocando, está transformando a vida das pessoas. Sim, Kate, tenho sim observado os relatos deixados nas enquetes, assim, tem me enchido de muita alegria, sabe? Satisfação mesmo, no sentido maior da palavra. É totalmente a par de qualquer vaidade que isso possa representar, entendeu? Totalmente isento de qualquer vaidade, mas é a sensação de ter feito um diferencial na vida das pessoas. E quando vem, por exemplo, de alunos, você sabe, eu sou professor de alunos adolescentes. E às vezes é difícil dialogar com adolescentes, né? Eles estão numa das fases mais complicadas da vida, né? Para muitos é uma das fases, é um grande desafio, né? Então, falar para eles, às vezes é difícil estabelecer um diálogo em que isso possa chegar até eles e que eles se sintam também confortáveis para falar deles mesmos. Nem sempre a gente consegue. Eu me sinto muito feliz por conseguir fazer isso no meu dia a dia, né? Assim, eu tenho um diálogo muito bom com os meus alunos, assim. Eu trabalho com alunos de área rural e isso eu acho que facilita um pouco também, porque eles vêm de uma outra sensibilidade, de uma outra realidade, diferente de um aluno de espaços mais urbanizados, né? Então isso facilita muito esse contato. E aí relatos me chegam, como um que me chegou tem, eu acho que 15 dias. Uma aluna falou para mim, uma aluna adolescente falou para mim, professor, você não sabe o quanto esse texto me tocou, esse texto que você leu para mim no encontro que eu tinha feito de forma presencial. E aí você para naquele momento e diz assim, oh, uau, às vezes você está tocando corações ou tocando almas ou pessoas sem saber o que você está fazendo. A ideia é essa do projeto, mas a gente não tem essa certeza, até que chega alguém e fala sobre isso para você. Então a gente faz com a alma, faz com muita verdade, muita transparência, né? Eu coloco muita alma nesse projeto. Acho que eu não conseguiria fazer diferente, mesmo porque a gente está falando de sentimentos, está falando de coisas que tocam a alma das pessoas, que dizem respeito ao íntimo de cada uma delas. Está falando de dores, né? A literapia não só dialoga com as nossas alegrias, dialoga também com as nossas dores, né? Eu acho que é daí que vem esse efeito de se identificar com esses textos, com os personagens, é quando a gente vê um pouco da nossa história sendo retratado. E aí quando chegam esses relatos assim, então esse não foi o primeiro, outros já vieram, e a partir também do que elas deixam nas enquetes, que eu sempre peço, e são sempre assim muito positivas nesse sentido. Ricardo, esses encontros têm sido momentos ímpares, assim, sabe, para as nossas vidas. Um diz que tem sido assim, servido para renovar o fôlego de um dia de muito trabalho, dia de cansaço. A própria psicóloga, que antes de ser psicóloga e ser minha parceira, ela é também humana, ela diz, Ricardo, olha, apesar do cansaço do dia, mas eu chego nesse momento, para mim é um momento em que eu me desligo, me desconecto, e isso aqui ajuda a renovar, sabe, a renovar minhas energias, né? Isso é muito gratificante, sabe, fazer por conta desses relatos. Que lindo, Ricardo, e a gente entende perfeitamente, né? Nós estamos gravando, né, esse episódio, vocês não nos veem, mas a gente está numa sala do Meet, e eu e Dani só concordando com a cabeça, porque é o que acontece, tanto dentro do leitura, que tem essa proposta de levar essa leitura afetuosa, né, para acolher mesmo as pessoas, para ser esse momento de respiro, e a gente recebe esses relatos, quanto nos nossos projetos particulares também voltados, né, para a biblioterapia. E hoje, inclusive, eu estava conversando com uma amiga de trabalho, o quanto esse momento ele está sendo necessário para a humanidade. Às vezes, né, tem pessoas que dizem, Kate, quando que a gente vai ter aquela roda de conversa? As pessoas vão dando o nome que vier na cabeça. Mas o que é importante é que é o momento que elas se sentem acolhidas e é esse momento de renovar as energias, né? Então, fico muito feliz, Ricardo, principalmente fazendo esse recorte de onde você está plantando esse projeto, né? Então, desde já, parabéns para você, para sua parceira psicóloga, principalmente pela persistência, porque não é fácil, são muitos afazeres, tem as questões burocráticas da instituição que a gente tem que dar conta, então isso acaba sendo um a mais no nosso trabalho, mas é um a mais, né, que acaba nos revigorando e trazendo tantas coisas boas, né, para a gente e para os outros. Dani, você tá tão quietinha, amiga, quer falar alguma coisa? Gente, a Dani, ela tá bem ruim da garganta, então ela tá no episódio
Eu estou fazendo aqui né, toda essa interação, mas a Dani também está aqui com a gente. E, Ricardo, teve um momento da sua fala que você disse, né, que uma aluna escreveu para você, dizendo como que esse texto me tocou. E aí eu queria saber se tem, durante essa tua trajetória aí no projeto, um texto que, assim como para o público, foi muito marcante para você. E se você trouxe algo, né, um recorte desse texto para compartilhar com a gente aqui no Leitura. Trouxe sim. Para mim, o encontro mais marcante é sempre o último, até que chegue o próximo. Então, para mim, legal. Aquele que produziu efeitos que ainda estão reverberando, sabe? E como são dados, são temáticas muito fortes e simbólicas, mas, enfim, são feridas sociais, né, que a gente acaba tocando. Então, o último foi sobre Em Diálogo com o Agosto Lilás. E, além da temática, eu convidei uma amiga, enfim, amiga escritora, e que convidei e abriu espaço, enfim, era um espaço para as mulheres. Eu estava só ali criando a instância de fala, né? Mas era um diálogo para as mulheres. E aí foram as próprias mulheres que leram textos do livro que ela fazia algum pouco tempo tinha lançado. E aí eu trouxe esse texto para vocês terem acesso. O nome dela é Angélica Cris, do livro Sou Dessas, qual delas você se acha? E aí separei, que foi um dos textos lidos nesse encontro, textos que dialogam com essas questões sociais, né? São tão urgentes quanto necessárias, que precisam ser levadas para rodas de conversa como a nossa. Espaços assim como a nossa proporciona a muitos, né, que coloquem ali um pouco para fora o que sentem quando conseguem. Porque para onde é que vão nossas dores, né, quando a gente silencia, né? Então são feridas sociais que precisam ser debatidas e a gente precisa se fortalecer cada vez mais, sobretudo por tudo que a gente está vivendo, né? E isso é uma temática que me atravessa. Enfim, o meu mestrado foi com a temática negra. Eu escrevi um livro também sobre isso e, enfim, eu falo sobre uma poetisa afro-colombiana. Esse foi o tema do meu mestrado, fiz pela Universidade de Roraima. E, para mim, falar sobre essas questões são urgentes, assim, faz parte do meu dia a dia em sala de aula. E aí o texto que eu trouxe tem como título De Volta à Vida. Posso ler? Com certeza, estamos ansiosas por esse momento, né, Dani? Vamos lá. De Volta à Vida. Quem assina é Anne Karen. Eu já explico do que se trata esses nomes. E ela assina no dia 5/6/2020. Diz assim: aqui bem dentro, ainda sinto doer. E de dentro, sinto as paredes rachando e gritando de tanto temor. Minhas cicatrizes ainda choram e sangram de tanta dor. O medo faz parte dos meus dias. Ainda está escuro, sabe? Vejo nos locais da casa que habito sinais de tristeza, pingos de lágrimas que ainda não secaram. Tem marcas em todo canto, em todos os cômodos. Meu coração se esconde, assustado, todas as vezes que penso ouvir aqueles passos, aquela voz. Chego a tremer e ranger os dentes. Sei que vai custar a passar essa chuva, esses dias cinzentos. Mas o importante é que tudo isso não me calou. Minha voz, mesmo que sufocada pela vergonha e pavor, timidamente começa a solfejar as primeiras sílabas. Sei que nunca mais serei a mesma. Que bom. Embora ainda presa às dores de dantes, minha alma voa livre. Nasce agora, pois, uma linda, forte e nova mulher. Um dia, quem sabe, faça as pazes com meu passado. Nada disso me importa. Quero ver o hoje, o agora, o que vem e o que está além de tudo que o ontem me roubou. Hoje, escrevo uma nova história da minha vida. De volta à vida, Anne Karen. Esse Anne Karen aqui é um nome que a escritora, como ela é espírita, ela diz que esse nome foi soprado ao ouvido dela no momento desses textos. E que eu fui perguntar sobre esses nomes, porque em cada página ela assina com um nome diferente.
E aí esses nomes foram soprados, né, como se fossem pseudônimos, né, criados aí para dialogar com esses textos, né? Então é a história dela e mais a de outros, e, enfim, a história de Anne, a história de tantas Annes e tantas outras pessoas. É um texto muito forte, né? Dialoga com essas questões da violência. Precisa ser cada vez mais discutido, levado para as nossas rodas de conversa, e eu acho que a biblioterapia proporciona esses espaços. E vou colocar aí depois o link no chat, sim. Pode nos passar, Ricardo, a gente divulga. Para quem tiver interesse aí, né? Para quem quiser segui-la também, que para além de escritora, ela também é artista. Enfim, canta divinamente bem, compositora, também é. Sim, para quem tiver interesse. Enfim, outros textos são muito bons também, de mesma qualidade. Lindo texto, profundo e, de fato, muito necessário, porque essa questão da violência, em especial, né, Ricardo, trazendo para o teu público, né, de jovens e adolescentes, que é um público que eu já trabalhei, é mais comum do que a gente imagina. É um tema muito necessário. Vai tocar profundamente, vai mexer com dores, mas tendo acesso a isso que a gente pode se curar, né? Sim. Então, obrigada, Ricardo, pelo texto. Dani, a gente quer ouvir, né, tua voz nesse episódio. Quer falar alto? Ai. Eu não sei, tem uma misturada de emoção, tanta coisa, sabe? Já a fala de Ricardo já mexeu muito comigo, né? Lembrei de várias questões, como os encontros, né? Presenciais, os encontros que, quando ele fala que quando a gente se reúne, né, para discutir, para conversar literatura, a gente parece que não cansa, e realmente, e eu lembro, né, os encontros presenciais, aí deu uma saudade danada, e a gente está tentando retornar para os encontros presenciais agora, não sei como é que vai ser, mas lembrei tanto dos nossos encontros presenciais do Clube de Leitura, que era tão catártico, que era tão, assim, terapêutico, não era bem uma roda de biblioterapia, mas às vezes a gente saía do trabalho e ainda ia para esse momento que nem era no campus, era fora do campus, e a gente conseguia se reunir, conseguia reunir várias outras pessoas e discutir, né, sobre literatura e trazer também um pouco de questões pessoais, né, e de emoções, e a gente conversava, e parece que a gente não estava cansado, né, e se deixasse a gente conversava até quase 10 horas da noite. E é muito legal essa lembrança, né, essa memória, e pensar, né, em fazer parte desses espaços, e são tão acolhedores, né, geralmente são espaços que a gente confia, né, que a gente consegue abrir um pouco, né, colocar um pouco além do que a gente leu, né, a gente consegue colocar também um pouco das nossas emoções, sentimentos, saudades, né, de pessoas que já fazem parte de nossas vidas, e são trocas, assim, incríveis. E o texto, né, me deixou, assim, tão mexida, assim, me lembrou várias questões, como vocês já falaram, que o texto é muito forte, né? Eu fui lembrando, assim, de coisas que a gente, enquanto mulher na sociedade, vai aprendendo, vai vivendo, e às vezes vai vendo, e no meu caso, o medo de que acontecesse, né, esses tipos de cerceamentos, de abusos, de roubos na minha vida, eu sempre tive medo, até antes, né, de iniciar a minha vida emocional, romântica, eu sempre tive muito receio de que acontecesse isso comigo. Talvez tenha sido levada ou não levada, né, por escolhas ou por não escolhas na minha vida, que, em alguma maneira, me libertaram, me tiraram, né, de passar por algo parecido, né, alguma situação de violência, de roubo da dignidade feminina, e algo parecido com o que a escritora relata nesse texto. Eu sempre tive muito medo, sabe? Assim, eu sempre tive muito... E eu venho de uma educação e que muitas vezes eu ouvia
que eu teria que aprender a fazer coisas domésticas para que no futuro meu marido não me batesse. E eu acabei associando a não ser bem-sucedida, né, nas tarefas domésticas a uma punição. E eu acho que isso até hoje ainda fica assim na minha mente. E quando vem a lembrança, a memória, eu fico assim pensando, mas, poxa, né? Será que todo homem bate ou toda mulher sente dessa maneira, com medo, né, de entrar em algum tipo de relação ou algo parecido, já com medo? Ou será que todo mundo passa por essas mesmas, né? Hoje eu consigo pensar sobre isso, mas naquele tempo eu não conseguia refletir. E eu tinha muito medo, e eu falava para mim, mas eu não quero casar, eu não quero apanhar, eu não quero sofrer, eu não quero ficar presa, né, a tudo isso. E eu fui conduzindo a minha vida no início, né, em busca desse não lugar, né? E, e graças a Deus tudo deu certo. Mas às vezes assim você fica refletindo como isso é passado, né, de geração em geração, talvez até hoje alguns meninos, algumas meninas ouçam, né, isso dessa maneira. E discutir esse tema é importantíssimo, né, Ricardo? Eu também trabalho muito com adolescente e eles vão sempre lá conversar, desabafar. E eu fico refletindo muito, né, sobre essas questões atuais. E hoje em dia é um público que tem muitos conflitos, né? Não como esse, talvez, mas talvez um misto de vários outros conflitos. E que é necessário a gente discutir também sobre essa e outras violências. Mas é isso, o texto deixa muito comigo. As falas também, a fala do projeto. Eu sou uma pessoa que eu sou encantada por pessoas encantadas. Então, eu adoro encontrar pessoas que falam, né, das coisas. E pode ter orgulho mesmo, a gente pode ter orgulho, porque a gente faz porque a gente gosta. Então, eu tenho orgulho das coisas que eu faço porque gosto e as coisas que eu faço dão certo. Não é errado, não. É como diz o Santo Exupéry, né? É cativar. A gente está aqui no mundo para cativar e para ser cativado também. E eu acho que é isso, Ricardo. Desde já agradeço, viu? Um texto lindo, incrível. Dá um abraço nessa escritora, sua amiga, né? Diga para ela que a gente amou o texto, amei. Tem interesse no livro. Dani, maravilhosa. Nossa, sua fala trouxe muitas reflexões. Daria um outro episódio, né? Principalmente nessa questão do que os meninos pensam, do que as meninas pensam, principalmente na adolescência. Mas a gente leva para um outro episódio, que a gente está, né, se estendendo. E aí eu vou pedir para a Dani, cortei, né? Desculpa, amiga, vim trazer um comentário, acabei cortando a sua fala. Mas, né, deixa aí suas considerações para os nossos ouvintes e depois da Dani, o Ricardo. Tudo bem? Eu gostei demais. Para mim foi incrível. Eu também sou uma entusiasta da leitura. Eu amo tudo que envolve leitura, eu fico encantada, sabe? Todo esse universo, eu acho que, além de ser mágico, é um universo que liberta, né? Liberta a gente, encanta. Eu acho que a palavra que me define hoje é encantada. Eu espero que os ouvintes gostem desse episódio, assim como eu gostei muito, né? É isso. Obrigada a todos, obrigada a Kate também por partilhar desse momento. Estou feliz, muito feliz de estar aqui com vocês. Ricardo? Uau! Eu acho que eu não tenho mais o que dizer, né? Feliz estou eu e emocionado também de ter trazido um texto que emocionou. Fico muito feliz, Dani. Primeiro por conhecê-la, a Kate por ter propiciado esse momento aqui, né? E foi tão bonito isso, assim, tá sendo tão legal. É falar sobre o projeto, que é uma coisa, é um projeto de alma mesmo, tem dado muito sentido para minha vida. Tenho feito com muito carinho todo mês. A gente separa um pouquinho do nosso tempo, né, para fazer o bem, né, para além da sala de aula, que a gente já tenta fazer isso em sala de aula. E acaba que, através da tua fala, eu me lembrei de situações assim, onde eu acho que a gente vive um pouco da biblioterapia no nosso dia a dia, na prática, né? Que a gente tá lidando com histórias, com personagens,
com emoções, tristes, alegres, tem de tudo, assim como tem nos livros e nas histórias, nos contos, né? Seja lá o gênero que for, né? Então, lidar com tudo isso também é um jeito de lidar com a biblioterapia no nosso dia a dia. E, se vocês permitirem, eu gostaria de ler só mais um pequenininho aqui, que é a última parte do livro, em que ela fala: eu sou dessas. Sou muitas em mim. Manifesto isso em todos os momentos que sou. Manifesto quando falo, quando canto, quando escrevo, quando represento, quando compartilho e educo, quando amo, quando inspiro, quando transformo, quando aconselho, quando dou as mãos e ando junto. Em todos esses momentos, eu sou mulher, sou alma, sou centelha divina, sou partícula do Criador. Claro, somos em todos os momentos, mas nesses momentos eu sou transcendência. É como se algo me tomasse, algo me invadisse e me dissesse: voa, simplesmente aconteça. Sou todos os sentidos, sou toque, porque é muito mais do que ser, é amar e querer que o outro sinta o que eu sinto. É encantar com o que me faz o encanto, é fazer mergulhar na minha viagem, é provocar sentido e despertar vida. Só o momento sentido me explica e me manifesta. Nesse momento eu sou você, eu sou nós, eu sou dessas. É o título do texto. Acho que isso parece tanta biblioterapia, né? No seu próprio texto, é o que a gente faz com a nossa proposta, com a nossa missão de levar essas histórias, de fazer o bem a corações que estão precisando. E é isso, gente. Deixo meu muito obrigado aqui por esse momento, por esse convite tão lindo. Obrigado. Gente, eu emocionei com esse último texto, que ele representou total, sem mais delongas, né? Que o episódio está se prolongando, a gente tem um tempinho. Quem quiser, siga o Ricardo no Instagram, tá bom? Ricardo Souza. E lá na nossa descrição, na divulgação do episódio no Instagram, nós vamos deixar o link tanto do convite para o próximo encontro, que o Ricardo muito bem colocou nesse episódio, que vai ao ar antes do encontro, e também do livro, né, que permeou todo o nosso encontro de hoje. E também tem o Instagram do projeto, né, Ricardo? É isso? Sim, esse daí que eu acabei de colocar. É o @momentos_de_literapia. Dani, minha amiga, parceira, muito obrigada pela sua linda presença, como sempre. Ricardo, não tenho nem palavras para agradecer por esse momento, essa troca, esse presente que você nos proporcionou. E para você, ouvinte, que nos ouve mais essa quinta-feira, nós três deixamos um grande abraço afetuoso. Até o próximo episódio.